Então, incumbe a autoridade máxima do órgão ou da entidade, definida nas normas de organização administrativa. Por quê? Porque cada instituição vai ter a definição de quem é a autoridade máxima. Não é? Na Câmara, nós temos o presidente da Câmara. No Executivo, nós temos o prefeito, no Executivo Municipal. E assim vai, nas autarquias, os seus presidentes. Né? Então, é essa a ideia. A promoção de gestão por competências, designação de agentes públicos para o desempenho de funções essenciais à execução da lei. Gente, na gestão por competência, primeira coisa que a gente tem que saber é se os cargos que a gente tem lá estão todos adequados com essa realidade. Porque eu não posso ter um cargo coringa, né? Aquele cargo que faz tudo, cargo, atribuições do cargo, atuar na administração pública. Não, né? As correlatas, você tem duas e as correlatas é o mundo, né? É ver isso. Então, na verdade, a gente tem que definir a grande maioria, quase que totalidade das atribuições. A correlata fica, assim, para uma coisinha ou outra que não foi detalhada, mas que é necessário para atingir aquelas outras. Não pode ter uma correlata que não tem nada a ver, que não é correlata, né? Que não está relacionada com. Isso não pode ter. Né? Mas é essa a ideia, de que esses cargos eles têm que ter essas atribuições bem definidas. E aí é o primeiro passo. Né? Aí é uma questão de RH, existem empresas especializadas que fazem perfil profissiográfico, né, de cada cargo, e eles vão definir quais são as atribuições de um cargo, o que dentro daquele órgão tem que ter naquela estrutura, como é que deve ser desenhada aquela estrutura, e quem são os colaboradores que têm que atuar dentro daquela estrutura. Definido isso, vamos ver agora quais são as atribuições que essas pessoas têm que ter, para que, quando ela pratique um ato, ela tenha competência, que é o conjunto de atribuições para fazer aquilo. Né? Okay? Então, é essa a ideia. Preferencialmente, quem vai trabalhar nessa seara das licitações, preferencialmente, né, esses devem ser servidores públicos efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Por que empregado público do quadro permanente? Ainda temos municípios que têm CLT. Então, não são servidores, são empregados públicos, certo? Ok? E também nós temos as economias mistas, nós temos as estatais que têm empregados públicos, né? Os conselhos têm empregados públicos. E vale isso aqui para eles também. Atribuições relacionadas a licitações e contratos ou que eles possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada ou mantida pelo poder público. Gente, a pessoa tem que ter, então, uma formação compatível. O que é uma formação compatível? Dá para eu colocar lá no setor de elaboração de editais alguém que tem só o ensino fundamental? Não dá. Certo? Ah, mas ele tem só o ensino fundamental, mas trabalha há 20 anos na administração pública e ele fez curso de vários cursos na área de licitações e ele domina o assunto. Inclusive, ele fez um curso que teve uma certificação emitida pelo Tribunal de Contas. Dá para ser? Dá. Dá para ser. Né? Então, não é, num primeiro momento, a gente diz que não, porque tem um ou, né? Não é e, é um ou. Então, num primeiro momento, geralmente, quem trabalha nessa seara das licitações, eu vou perguntar, tá? Qual que é a sua formação? E pós em gestão pública. Gestão pública. Já vamos direto né? Qual que é a sua formação? Eu tenho ensino médio e estou fazendo uma faculdade de distância de administração. Administração. A sua? Estudante de direito. Estudante de direito. A sua? A sua? Eu? Advogado também. A sua? Também. Eu pergunto só para... Eu não vou perguntar para todos, mas vocês perceberam como a gente tem, a menos que alguém queira falar e assim, não chegou. Da Câmara no mandato passado, na minha cidade.
e nós recebemos um apontamento do tribunal, feito pelo Ministério Público, Aham. do tribunal, que não aceitava por conta da formação dela. Aí aconteceu exatamente isso, ela tinha vários cursos, ela estava cursando uma faculdade. Conseguiram justificar e deu certo? Sim, eles aceitaram. Num primeiro momento, gente, vai bater lá e vai dizer que não. Tá certo o Tribunal de Contas. Tá certo. Mas aí você manda toda a formação e dá certo. Pode falar, Carmen. Contador, o agente administrativo e as serviços gerais, que são os 4 efetivos só. As serviços gerais é membro da comissão. Só que ela também, ela tem formação superior e tem pós em gestão pública. Tem problema não. O problema não é esse. O problema, gente, é alguém... A questão de fundo é alguém não ter condições de fazer. É alguém não saber... É alguém mal saber ler e estar lá assinando documentos importantes. É essa a questão. Tá? Então, ali tem o ou resolve a nossa vida. Tá? Não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem ter com eles vínculo. Veja, não ser cônjuge ou companheiro de contratantes habituais. Aqui, a coisa que eu mais escuto é: prof, meu município é desse tamanico. Todo mundo é parente de todo mundo. Esses vão ser os casos pontuais que a gente vai ter que justificar e resolver. Tá? Mas, num primeiro momento, quando o decisor for definir, você que define quem é a comissão, quando você for definir, você vai saber, você vai ter que escolher dentre aqueles da tua equipe que estejam capacitados, alguém que não seja parente de um licitante habitual. Por quê? Porque vai estar sempre impedido, cara. Vai estar sempre, eu estou impedido, estou impedido, estou impedido. Então, aqui a ideia é assim, não coloca quem você já sabe que é. Tá? Então, nem com eles manter vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Então, é assim, é tanto a pessoa quanto os parentes do cônjuge ou companheiro, até o 3º grau. O 3º grau civil, a gente sabe que é sobrinho, cunhado, até o 3º, né? Cunhado é 2º. Sobrinho, cunhado, sogro, sogra, tio, tia, tá? Até o 3º. Primo já não tem problema, porque primo é parente em 4º grau. Então, não tem problema.